Diferente do conteúdo desinformativo que costuma ter aqui no canal, hoje o vídeo vai ter conteúdo. Sim, nesse vídeo você vai aprender alguma coisa em vez de sair daqui ainda mais burro, como já é o de costume. E qual a melhor forma de ensinar se não for através de um slideshow cagado de professor de universidade, não é mesmo? Felizmente, na faculdade, eu tive o desprazer de aprender com os maiores nomes da arte milenar de apresentações cagadas. Aqueles slideshow com muito texto e quase nenhuma imagem, em Comic Sans e com cores tão dissonantes que conseguem agredir os olhos até mesmo de uma pessoa cega. Bom, sem mais enrolações, vamos começar logo essa bagaça porque hoje a aula é sobre sistemas de refrigeração. Se tu acha que é fácil tomar uma bebida gelada hoje em dia, provavelmente tu tem razão. Mas essa não era a realidade no século I na Roma. Os caras tinham que ir até o Monte Vesúvio buscar gelo para os ricos tomar vinho gelado, enquanto os pobres mal água tinham. Segundo fontes confiáveis, o imperador Nero, que não tinha mais o que fazer, inventou o balde de gelo, porque ele não queria colocar gelo direto na bebida e diluir o vinho dele. Na Índia, no século XVI, os caras traziam gelo das montanhas da Caxemira para a capital Delhi. Isso tudo porque o imperador, que eu nem me atrevo a falar o nome, queria congelar suco de fruta no verão para fazer sorvete pra galera. Mas se tu acha que acaba por aí, pode ir se decepcionando porque o buraco é um pouco mais embaixo, literalmente. Foi nessa época aí que inventaram as Ice Houses, umas fodendo casa subterrânea gigantesca escondida no meio da floresta, feita para guardar gelo. Essas casas normalmente eram feitas com paredes grossas de tijolo e revestidas com várias camadas de couro para isolar a porra toda. Aí tu deve estar pensando, os caras subiam a montanha só pra catar gelo? Por que não iam num lugar frio e pegava gelo de um rio congelado, por exemplo? Foi essa a ideia que Frederico e o irmão dele, em 1806, tiveram. Eles resolveram pegar gelo de um rio em Boston quando ele congelava no inverno. Daí eles transportavam toneladas desse gelo extraído ilegalmente mundo afora. A parada é que como eles não gastavam nada com matéria-prima, eles só tinham que bancar a extração e o transporte, o que dava um lucro absurdo. Justamente por causa disso, um monte de empresa abriu nesse mesmo ramo, popularizando o gelo entre as pessoas comuns e não só os ricos. Mas aí surge um problema de logística nessa história. Se não tinha geladeira, como a galera guardava esse gelo em casa? A resposta é simples, meu amigo. Eles tinham caixas para estocar gelo que era tipo um armário de madeira com isolante por dentro. Foi aí que surgiu as famigeradas Iceboxes, ou caixas de gelo, para quem não fala importado, que eram os precursores da geladeira moderna. A parada é que antes desse comércio todo de gelo acontecer, já tinha um cientista inglês brincando de mudar a pressão do éter, fazendo com que ele conseguisse esfriar o recipiente, que nem acontece com o desodorante aerosol, só que o dele conseguia criar tipo uma neve nas beiradas do equipamento. Mas como o cientista não gosta de ganhar dinheiro, foi só em 1856 que um escocês decidiu pegar aquela pesquisa e fazer uma máquina de gelo para competir naquele mercado que já estava em alta. A máquina dele usava um sistema de refrigeração bem parecido com o que a gente tem hoje em dia, mas o fluido que ele usava era esse éter e o compressor dele era movido a carvão. Sim, o cara usava carvão para fazer gelo. Essa máquina dele conseguia fazer 3 toneladas de gelo por dia. Pra tu ter noção do tamanho dessa geringonça, só essa roda aí tinha 5 metros de diâmetro e devia soltar uma fumaça do cacete, mas pelo menos ele não tava roubando gelo. Nessa época então começou a ter tipo uma disputa entre o gelo natural e o gelo artificial. O nome desse conflito ficou conhecido como Guerra Fria. Tá, não era esse o nome, os caras perderam uma puta oportunidade. A real é que esse conflito não teve nome, mas um dizia que o gelo do outro tinha contato com carvão, então causava câncer, e o outro retrucava dizendo que o gelo vinha do rio poluído, então dava caganeira. Muito provavelmente os dois gelos deviam ser uma bosta, mas a gente sabe quem ganhou essa briga, né? Durante essa ascensão do comércio do gelo, estava surgindo um negócio que até então era conhecido como Deus, mas hoje nós conhecemos como energia elétrica. Por causa da eletricidade, os cientistas conseguiram fazer uma versão mais compacta e melhorada daquela máquina de gelo gigantesca. O sistema usava amônia no lugar do éter, por ser mais eficiente, e obviamente o compressor usava energia elétrica em vez de ser movido a vapor. Eles instalaram esse sistema novo naquelas Icebox e revestiram o interior com porcelana para facilitar a limpeza. Daí ficou mais ou menos assim. Mas ainda tinham dois problemas. A instalação era muito complexa e era muito comum acontecer de vazar a amônia, que é uma substância tóxica para o ser humano. Para solucionar esses problemas, os engenheiros simplificaram o projeto de instalação do maquinário e começaram a testar outros fluidos de refrigeração. Além do éter e da amônia, também era comum usar dióxido de carbono e dióxido de enxofre. Mas caso tu não saiba, essas substâncias ou são ineficientes, ou tóxicas, ou inflamáveis, ou uma combinação disso tudo. Aí eles decidiram continuar usando a amônia mesmo, porque os caras não iam querer um negócio que não fosse eficiente, e se não vazar também não dá problema.
Depois disso, em 1928, a empresa líder no setor de geladeiras mandou esse cara aí descobrir um fluido eficiente que não seja tóxico e nem inflamável. Daí o maluco decidiu inventar o diclorodifluormetano, conhecido como CCl2F2, ou só como R12 para facilitar. Para provar que esse fluido não era tóxico e nem inflamável, ele chamou a galera do escritório, baforou uma quantidade desse gás e assoprou numa vela acesa, provando que ele era bichão mesmo. Nesse ponto tu pensa, nossa, esse cara conseguiu achar um fluido que não tem desvantagem nenhuma. Lê do engano, meu caro. Caso tu não tenha percebido, CCl2F2 é uma substância conhecida como tal de CFC, que é prejudicial pra cacete pra atmosfera. Parece que o nosso amigo Thomas não era um anjo enviado pra Terra para solucionar os nossos problemas. A parada é que ele conseguiu fazer um fluido artificial muito eficiente e que não causa nenhum dano pro ser humano, mas a amônia continua sendo mais eficiente, não agride o meio ambiente e a quantidade que vai dentro de uma geladeira é tão pequena que jamais poderia causar danos a um ser humano. Agora se prepare para cair da cadeira com o momento conspiração. A Alemanha percebeu que, por diversos motivos, a amônia é o melhor fluido para se usar em refrigeradores, mas se tu for ver no compressor da tua geladeira, provavelmente tu vai achar escrito R12, R134, R404 ou qualquer porra de substância artificial desenvolvida pelos pesquisadores americanos. Reza a lenda que os Estados Unidos obriga as fabricantes a usarem os fluidos que eles desenvolveram, porque eles detêm a patente dessas substâncias, o que gera uma grana a mais para eles. O único país que se recusa é a Alemanha, que por sinal é referência mundial quando se trata em equipamentos de refrigeração. Fica jogado no ar aí esse questionamento. Mas agora vamos ver um vídeo que mostra as partes de uma geladeira. Esse vídeo tem uma narração, mas a gente não vai precisar dela. Obrigado aí, galera do Clube da Refrigeração, por ter feito esse vídeo bacana pra nós. Ó, aí tá a geladeira, e por dentro ela é assim. Ali fica o compressor, famigerado motor da geladeira. Esse aí é o condensador, que é a parte que tu coloca a roupa molhada para secar. Do lado fica o tubo capilar, também conhecido como válvula de expansão. Em cima é o evaporador, o negócio que tu descongela a cada 2 semanas se tua geladeira não é frost free. E para fechar com chave de bosta, tem o filtro secador, que tira a água do fluido para não dar bósnia no circuito todo. Mas é isso aí, bora ver esse circuito na forma de um desenho irreconhecível. Esse aqui é o diagrama do ciclo de refrigeração com todos os componentes da geladeira que a gente acabou de ver. Por uma questão de simplificação, vamos tirar esse filtro secador porque ele só serve para tirar a água que eventualmente entra no sistema. Aqui do lado está o ciclo de Carnot reverso, que é um gráfico que mostra a temperatura do fluido refrigerante em função da entropia. O quê? Não sabe o que é entropia? Esse não é o foco do vídeo, mas segue aí uma explicação resumida do conceito de entropia. A entropia, como qualquer outra variável do estado, tem um valor bem definido para cada estado de equilíbrio. Do mesmo modo que a energia interna, a entropia depende de outras propriedades do sistema, como por exemplo da temperatura e do volume. De forma geral, o conceito de entropia associa-se ao grau de desordem de um sistema. Quanto maior for a desordem do sistema, maior é a entropia. Agora que tu sabe o que é entropia, vamos continuar essa explicação. Para ficar igual ao gráfico, vamos numerar esses equipamentos do circuito. Quando o fluido no estado gasoso passa pelo compressor, ele é comprimido. Mas isso aumenta a pressão e faz com que ele esquente pra cacete, indo pro ponto 2 no gráfico. Daí esse gás passa por aquela serpentina que tem atrás da tua geladeira e condensa ele, fazendo ele ficar no estado líquido, mas ainda quente e pressurizado. Depois ele passa pela válvula de expansão que, igual acontece no desodorante, alivia a pressão do fluido e gela as paredes do tubo. Aí esse gás gelado, agora em baixa pressão, passa pela serpentina que tem dentro do teu congelador e começa a roubar o calor do que tem lá dentro, e voltando para o estado gasoso. Então esse gás, que não está mais tão frio, volta para o compressor para ser pressurizado e começar tudo de novo. Isso tudo, é claro, é só a teoria, e o que acontece na vida real é algo bem mais complexo. Mas isso fica para outra aula porque essa daqui já está muito mais complexa do que eu consigo explicar. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que talvez alguém veja e saiba responder. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não teve nenhuma fonte confiável e várias das informações foram tiradas da bunda mesmo. Se tu curtiu essa aula, me avisa nos comentários porque esse tipo de vídeo dá um trabalho do cacete de fazer. Se tiver algum erro, pau no meu si, porque eu não vou corrigir isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativa também o sininho para receber as notificações, compartilha o vídeo com quem está estudando essa matéria e deixa um comentário para aumentar o engajamento. Mas por hoje é isso, o vídeo vai ficando por aqui, até a próxima. Falou! Fui!